Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, hoje retomando uma tradição aqui de usar o nosso estúdio fantástico. Você que acompanha o canal há algum tempo já deve ter percebido que muitas pessoas se sentaram exatamente nesse banco aqui, destilando o seu conhecimento. Estamos aqui com o nosso sócio fundador do canal, o astrólogo oficial do canal, Marcos Kuznick, para falar um pouquinho de astrologia, os principais desafios no aprendizado dessa arte tão interessante. Tudo bem com você, Marquinhos? Tudo bem, Jamil, e é muito bom estar aqui de volta, né, pessoalmente, né, apesar de a gente ter feito as entrevistas hoje praticamente pelo Zoom, mas pessoalmente é sempre muito mais legal. E falando sobre astrologia, mais legal ainda, porque se a gente for pegar esse fio, né, que a gente começou falando dos desafios no aprendizado de astrologia. Os desafios são muito grandes e eu diria, talvez, claro, não são maiores do que você aprender qualquer tipo de arte, qualquer tipo de ofício, né? Todas essas práticas têm suas peculiaridades, mas todas elas têm um método, né? Toda vez que a gente se dispõe a aprender qualquer tipo de coisa, claro, você tem que ter a disponibilidade, tem que ter os recursos e, claro, tem que se esforçar para desenvolver aquela habilidade. Com a astrologia não é diferente. Então, eu queria pontuar algumas coisas também, Jamil, partilhando um pouco da minha própria experiência no aprendizado da astrologia e como eu usei um pouco dessa experiência para tentar produzir uma forma de instrução da astrologia que fosse mais, digamos assim, acessível do que eu enfrentei. Bom, recuando no tempo, parece que a tua história com a astrologia começa há algumas décadas, né, atrás. A minha história com a astrologia começa no final dos anos 80, né, 1988, quando eu conheci o nosso grande amigo Jaime Laudo, né, um astrólogo já desde aquela época, né, então vocês podem imaginar quantas décadas de prática astrológica. E na época, eu tinha 15, 16 anos e fiquei muito impressionado. O Jaime fez meu mapa, na época da astrologia analógica, como a gente diz, porque o uso de computadores pessoais era muito restrito no Brasil. Quase ninguém tinha, era caríssimo, né? Seguiu caríssimo durante um bom tempo, né? Não que hoje esteja barato, mas era muito mais caro. E hoje, se você quer calcular um mapa astrológico, fazer o cálculo do mapa astrológico, a ferramenta principal é um software de cálculo de mapas astrológicos, né? Você vai ou procurar isso na internet, ou existe um software que você pode instalar no seu computador, é a principal ferramenta do astrólogo. Não havia isso, né? O que o Jaime usava, os astrólogos usavam na época, era delinear manualmente o mapa astrológico. Então, se usava uma coisa chamada tábua de efemérides, que é o tamanho de uma lista telefônica, que tem as posições planetárias um grande período de tempo. Então, o astrólogo pegava os dados da pessoa, né, para calcular o mapa astrológico, o dia, o horário, cidade de nascimento, e começava a transpor aquelas posições numa folha. Isso era um processo demorado, você tinha que ter um conhecimento, né, para fazer esse delineamento, e, e levava hora e meia, e era bem moroso. Eu lembro que a própria mandala astrológica tinha que ser desenhada, Sim, né? Daí colocar todas as posições. das casas astrológicas, dos planetas, dos signos, é um processo bem complicado. Por exemplo, nesse curso que a gente oferece, nós treinamos, na verdade, o uso do software, né? Porque você, na verdade, meio que pula essa etapa hoje, né? É interessante conhecer, mas eu até uma vez recebi uma mensagem de uma aluna perguntando se a gente não ensinava a fazer o delineamento, né? Artesanalmente. E eu até expliquei que hoje, claro, é interessante, um conhecimento interessante, mas hoje eu investiria mais tempo estudando outros aspectos da astrologia. De qualquer maneira, era feito assim. Então, a gente acaba treinando muito mais o uso do programa. Aquilo me impressionou profundamente, né? Até pela assertividade, né? Da leitura que o Jaime fez, só que levou muitos anos para que eu realmente decidisse estudar astrologia. Quando eu comecei a estudar, já era na era digital, né? Então a gente já tinha programas, etc., e já tinha até YouTube, e outras coisas, né? Já fazer uns 12, 13 anos por aí. Então já tinha bastante material disponível como tem hoje. Então vocês sabem, por exemplo, se a gente for falar em desafios do aprendizado de astrologia, eu acho que o grande desafio é ligar os pontos. Porque nós temos aí muitos livros interessantes, bons livros, bons cursos publicados, né? Inclusive aqui no canal Realidade Fantástica, se você procurar, eu tenho publicado materiais a respeito, indicações de livros. Então, eu procurei os livros, né, adquiri livros, procurei tutoriais, procurei material na internet. Isso, claro, me ajudou muito. Porém, estava muito difícil De ligar os pontos. exatamente, de colocar aquilo num todo coerente, fazer com que as coisas conversassem entre si. Então,
Passou um tempo, eu vi que seria muito difícil prosseguir sozinho, eu procurei uma tutoria. No caso, foi o próprio Jaime. Aí eu procurei o Jaime, falei, Jaime, eu estou precisando compreender melhor, juntar os pontos, etc. E através de uma série de conversas que nós tivemos, né, várias sessões de aconselhamento, eu consegui entender o que eu estava fazendo. E esse entender o que estava fazendo é transpor aquela quantidade muito grande de conhecimentos em alguma coisa que é legível. Né? Você sair do mapa astrológico, que é simplesmente um diagrama, e transformar aquilo numa conexão com uma pessoa. Eu sempre digo, pessoal, que a astrologia se faz praticando astrologia. Né? Da mesma forma que a gente pode usar uma analogia, sei lá, no aprendizado do idioma. Uhum. Se você que aprendeu o idioma e acha que você vai aprender indo num cursinho 2 ou 3 vezes por semana, isso não vai acontecer. Né? O cursinho pode te ajudar, mas você tem que praticar. Astrologia é idem. Né? Então, você praticando astrologia, só que mesmo para chegar na prática, você tem que vencer algumas etapas. Uhum. E foi isso que foi feito. Você fala também muito que a verdadeira astrologia, que é o que você chama de astrologia viva, ela se dá na interlocução com o consulente. É no diálogo, né? Você não pode. É interessante. Assim, nós pegamos um autor bem celebrado aí na astrologia, que é o Stephen Arroyo. Ele coloca várias coisas interessantes sobre a prática astrológica, e uma delas, por exemplo, é o diálogo. Né? Até ele diz o seguinte: não tem que adivinhar nada. Né? Você pergunta para o cliente, para o consulente, né? Pergunta o que ele está sentindo, que tipo de informação ele precisa, né? Porque a astrologia não é uma forma divinatória, é uma contextualização de uma situação, de uma condição que é expressa através do mapa astrológico. E fazer isso, ele se dá a partir do diálogo. Então, e agora... isso uma máquina, né? Sempre lembrando, né, que a máquina ela ajuda a montar o mapa, mas essas interpretações através de máquina, né, quando o computador já dá uma interpretação, aí a gente já tem que tomar cuidado, porque aí entra o elemento humano, né? Exatamente. A interpretação é outra coisa. Hoje, se você procurar pela internet, você vai encontrar vários mapas automatizados, até por um valor acessível. Quer dizer, você vai entrar com seus dados e o software vai produzir um relatório. Vai ter um grau de assertividade, porque ele vai pelos livros, né? Ele vai dizer, Vênus em touro na casa 3, né? Mercúrio em quadratura com Plutão na casa 4. Quer dizer, isso tudo você encontra nos livros. Só que o problema desse tipo de interpretação é que quando você está dialogando com uma pessoa, vários elementos ali eles vão ser muito melhor esclarecidos. Então, isso uma máquina não consegue fazer. Por mais que nós tenhamos avanços, né? De inteligência artificial e uma série de coisas que chegam a surpreender, né, pelo grau de emular o comportamento humano. Mas o astrólogo ainda não foi substituído. É impressionante. Não só astrólogo, já como vários profissionais aí que têm esse contato humano, dificilmente serão substituídos. Agora, o fato é o seguinte, claro que a ferramenta para calcular o mapa, essa sim é imprescindível. Então, você vai usar para fazer o cálculo do mapa alguns sistemas gratuitos na internet, esses sistemas que estão no teu computador. Sobre cursos de astrologia, nós temos também uma quantidade muito grande na internet. A gente tem desde cursos de formação bem longos, assim, com 3 anos, parece uma faculdade, né? Muito completos, que eu diria até que são preferíveis, né? Se alguém perguntar qual curso fazer, eu digo, faça um desses. Né? Se você tem tempo e dinheiro, faça um desses. Agora, como também tem pessoas prometendo cursos sumaríssimos, né? Por um valor muito pequeno e com uma carga horária bem pequenininha, que também é estranho. O que, agora pensando no nosso caso, né? O que a gente foi desenvolvendo com o tempo? Um curso de astrologia que ele nem fosse tão extenso, né, e tão caro a ponto dele se tornar inacessível, e nem que ele fosse tão sumário a ponto de não abordar com a profundidade, até com respeito, que algumas questões dentro da astrologia merecem. Então, esse equilíbrio nós tentamos realizar e começamos a fazer cursos de informática, cursos de astrologia no canal Realidade Fantástica, há alguns anos, né, Jamil? Isso é importante ressaltar que você chegou, Marquinhos, a formar um sistema de ensino e aprendizagem que se provou eficaz, porque você já formou aí algumas dezenas de astrólogos e alguns já estão trabalhando profissionalmente, inclusive com astrologia. Então, você pegou essa massa pulverizada de informações e conseguiu colocar num sistema didático, né, que permite que o aluno aprenda.
Quando nós começamos os nossos cursos de astrologia, nós estávamos fazendo presencial aqui na cidade de Curitiba. Né? Fizemos algumas turmas, né, presenciais, foi muito legal. E quando nós estávamos prestes a fazer mais uma turma, veio a pandemia. Né? E daí foi um banho de água fria, porque a gente estava muito animado com o resultado e até com o ambiente, né? Muito legal, com que a gente. Isso teve um lado que aconteceu para muita gente, que foi tentar pegar aquela prática e jogar no online. Foi quando nós começamos o curso através da plataforma Zoom. Para nossa surpresa, a gente conseguiu, dentro do possível, emular, né, imitar aquele mesmo A sala de ambiente aula. que a gente tinha na sala de aula. Porque isso foi fundamental, pessoal. Veja, quando você monta um curso como esse, existe uma necessidade de se compartilhar certas vivências, certas experiências. No caso, tanto minhas, né, enquanto professor, enquanto astrólogo, quanto das pessoas que estão aprendendo. Porque muitas vezes elas vão colocando suas dúvidas, suas questões, apresentando situações, e a gente vai ao tentar dar conta daquilo que está sendo conversado, o conhecimento avança. Então, para nossa surpresa, como eu disse, a gente conseguiu imitar muito bem esse ambiente de sala de aula através do curso. Esse curso que nós estamos apresentando, que já teve várias outras edições, é um curso de formação básica. No seguinte sentido, no meu entendimento, para que você compreenda a astrologia moderna, né? Tem várias vertentes da astrologia, tem a astrologia védica, tem a astrologia tradicional, a astrologia medieval. Nós trabalhamos com a astrologia moderna, tropical, né? Como chama, e os elementos têm que ser trabalhados de forma sistemática e didática. Então, a gente vai pegando, né, um módulo falando sobre signos, outro módulo falando sobre planetas, outro módulo falando sobre casas astrológicas, outro módulo falando sobre aspectos e também sobre elementos, polaridades, triplicidade, enfim, existe uma série de elementos que tem que ser abordados, primeiro, claro, separadamente, e depois tentando integrar todo esse conhecimento na interpretação de uma carta natal do mapa astrológico. Então, nós fizemos esse processo de forma bastante sistemática e, posteriormente, durante esse meio, com exercícios de fixação para que as pessoas entendessem isso. A nossa intenção com o curso é que, mesmo que uma pessoa que tenha nenhum ou um conhecimento muito pequeno de astrologia, ao final do curso ela consiga fazer uma interpretação do mapa astrológico, ou seja, ela consiga olhar para uma carta natal e saber do que se trata. E para facilitar os estudos posteriores, né? Nós começamos com algumas pessoas que hoje, inclusive, fazem profissionalmente atendimento astrológico. Isso serviu daquele momento que eu precisei no início, de ligar os pontos. Sim. Então, por exemplo, se você já conhece da astrologia, já leu livros, etc., até já consegue interpretar um mapa astrológico, talvez seja uma oportunidade de fazer essa sistematização e avançar no estudo da astrologia. Lembrando que não é um curso, embora a gente também ofereça um curso com módulos gravados, né, de astrologia, mas este curso, né, curso de astrologia básica em tempo real com o professor, embora seja online, é ao vivo, né? Quando você tem a oportunidade de interagir com pessoas aí do mundo todo, né? Porque as classes são interessantes, né? Tem pessoas de vários lugares. Vários locais. E nós vamos começar esse curso no dia 10, né? No dia 10 de julho, agora. Então, se você quer conhecer mais, você acesse o link na descrição deste vídeo. Lá tem a página do curso, a ementa do curso, e por ali você pode se inscrever também. Se você também quiser falar comigo, né, a gente está colocando aqui o meu telefone, o meu WhatsApp, né, se você quiser saber mais sobre o curso de mim mesmo, né, também eu posso te atender. E é o convite que fica, né, para mais esse sentido, né? Lembrando que além das aulas, né, Marquinhos, você oferece, ele é apostilado, né, o aluno recebe uma apostila, né, via internet, e para quem precisa, certificado. Durante o curso, é importante que a gente vai interagindo, né, tanto pelas aulas que são ao vivo, depois elas ficam gravadas, pessoal. Então, se você perder alguma aula ou quiser rever durante o período de um ano, a gente vai ver um ano,
Então, vai deixar disponível na plataforma, na área exclusiva de membros, para você rever, estudar, e também, durante o período do curso, uma interação, né, no nosso grupo do WhatsApp, para que a gente possa esclarecer a dúvida. Quantas vezes por semana? São 2 vezes por semana, a partir do dia 10 de julho. São segundas e quartas-feiras, às 8h30, horário de Brasília. 8h30. Então. Geralmente a aula vai durar 1h30, 2 horas. 8h30 da noite. 8h30 da noite, horário de Brasília. Eu falo isso porque nós já tivemos alunos na Europa, nos Estados Unidos, na África, então, e de parte do Brasil até conta com os horários. Então, 8h30, segundas e quartas, né, a partir do dia 10 de julho. E, como eu disse, a nossa prática é bem descontraída, a gente faz uma turma bem descontraída, abordando de forma, creio que bem alegre, porém séria, né, no sentido de abordar na profundidade que esses temas merecem. É claro que é um curso básico, pessoal, então isso vai te capacitar a se situar na astrologia, mas a gente tem visto resultados muito bons, e como eu falei, algumas pessoas que estudaram que veja, nem todo mundo quer ser astrólogo. Eu creio que até a maioria das pessoas que fizeram curso conosco fizeram como forma de autoconhecimento, né, como ferramenta para ajudar a si, a sua família, amigos, etc. Mas se você é um estudante de esoterismo, por exemplo, e a astrologia ela é uma disciplina que permeia tudo isso, se você quer avançar, é a oportunidade. E se você quer realmente dar um passo importante no estudo da astrologia, até com visto, se você é um terapeuta holístico, né, se você é alguém que tem pretensão de trabalhar com astrologia, aqui está uma oportunidade de você começar dentro de um curso de um tamanho bem ajustado e também num preço que é bem razoável, né? Não é nada assim fora da realidade. Para quem, então, para quem quer trabalhar com astrologia, mesmo esse curso de astrologia básica, ele já dá uns elementos. A pessoa sai do curso, por exemplo, Marquinhos, já interpretando o mapa. Ela vai interpretar o mapa. Claro, gente, que o nível dessa interpretação vai depender da tua prática e do teu desempenho. Né? Então, veja, mesmo astrólogos com muitos anos de prática estão sempre aprendendo. Né? Eu sou um estudante da astrologia, claro. Né? Sempre somos estudantes da astrologia. Mas a gente vai instrumentalizar, ou seja, nós vamos dar as ferramentas necessárias para que você, olhando o mapa astrológico, você tenha clareza daquilo que você está olhando, daquilo que você precisa estudar e daquilo que você precisa avançar. Então, é uma ferramenta maravilhosa. Tenho certeza que no final do curso você vai se surpreender com essa sua nova habilidade para fazer interpretações de mapa astrológico. Lembrando também que existe facilidades no pagamento, você pode dividir, você pode parcelar, e para a carta de conhecimento que o Marquinhos, nosso professor Marcos Guzdik, passa, o preço até também é bastante acessível, né, Marquinhos? Porque a ideia é divulgar esses conhecimentos, né? Então, antigos, porém tão novos também. Quando eu fui estudar astrologia, eu gastei bastante. Eu gastei bastante, tanto em livros quanto em cursos, etc. Eu acho que esse curso é a oportunidade de condensar esse conhecimento e servir até como opção econômica, né, para que você possa avançar sem gastar tanto. Né? Claro que a astrologia deixa a gente muito, muito fascinado. Né? A gente acaba virando meio que um consumidor também. Até porque você vê que funciona, né? Na prática. Exatamente. Eu trabalho, gente, com uma astrologia que eu diria que ele é bastante empírica. Né? Cada astrólogo trabalha de uma forma, e eu, talvez até pela minha formação, eu preciso muito constatar que determinado princípio ele encontra reflexo na prática. Então, se eu tivesse lá atrás começado a estudar astrologia, feito alguns mapas astrológicos e visto que aquilo não reflete o que as pessoas são, eu teria desistido. Mas dá-se o contrário. Né? Quanto mais eu faço mapas astrológicos, quanto mais eu converso com as pessoas, quanto mais eu investigo a astrologia, mais eu fico convencido da capacidade da astrologia de descrever a personalidade, as vocações, os desafios das pessoas. E eu acho que você, estudando astrologia, também você vai ter essa constatação. Com certeza. Perfeito. Recapitulando, então, vai começar agora, dia 10 de julho, inscrições abertas, pessoal. Pega lá a sua vaga já e tenho certeza que será uma aventura fascinante. É todo um novo campo, né, de conhecimento que se abre. Né? É algo fantástico, Jamil. É algo maravilhoso. Né? Então, como eu falei, não é só para aquele que quer
seguir profissionalmente, mas se você é uma pessoa que gosta, que você quer entender essa arte que é a astrologia, está aí a oportunidade. Perfeito. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Então, nosso próximo encontro. Até mais.